Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Consumo doméstico de milho na temporada 2016-2017 é previsto na casa de 59 milhões de toneladas. Abates de bovinos no primeiro trimestre deste ano vieram bem próximos dos comparativos anteriores. Travada desde final de 2016, a comercialização de soja e milho avançou consideravelmente no mês de maio. Feriado deixou o mercado do boi gordo com baixa movimentação. Retração vendedora tem sustentado as cotações de milho no mercado interno. China anunciou que espera colher 211 milhões de toneladas de milho na safra 2017-2018, 0,7% menor que a safra passada. O agronegócio está começando. O consumo doméstico de milho na temporada 2016-2017 está previsto em 59 milhões de toneladas, devido aos baixos preços e à abundante safra. A primeira planta de etanol de milho está programada para abrir no estado do Mato Grosso agora, no próximo mês de julho deste ano, com o apoio do Ministério da Agricultura. A planta terá capacidade para produzir 200 milhões de litros por ano de etanol. E o etanol de milho atualmente representa menos de 1% da produção total desse biocombustível. Para a temporada, a previsão é de que o consumo aumente ligeiramente para 59 milhões e 500 mil toneladas, com suporte do crescimento contínuo dos setores de carnes de suíno e também de aves. Os abates de bovinos no primeiro trimestre deste ano vieram bem próximos aos comparativos anteriores. Segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram abatidos 7.370.000 cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. E essa quantidade, ela foi 0,5% menor que a registrada no trimestre imediatamente anterior e 0,7% maior que a apurada no primeiro trimestre de 2016. A novidade é que os dados mostram uma mudança no perfil de abate. A participação de fêmeas cresceu próxima a 5%, confirmando a tendência de descarte neste ano. Isso é consequência da desvalorização no preço do bezerro que aconteceu em 2016 e vem ocorrendo neste ano, com incremento na participação de vacas. Os dados mostraram aumento nos abates totais após 2 anos de quedas consecutivas. Em contrapartida, o abate de machos caiu, sendo influenciado pelos preços pouco atrativos do boi gordo. Além disso, o mercado ressalta que é possível considerar entre as causas a maior disposição dos frigoríficos em comprar fêmeas no primeiro semestre, que tem um preço mais competitivo. Travada desde o fim de 2016, a comercialização de soja e milho avançou consideravelmente e em maio, lá em Mato Grosso, que lidera a produção desses grãos no país. As vendas foram impulsionadas pela desvalorização do real em relação ao dólar e, no caso do milho, também pelos leilões da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E com o pico de vendas no mês passado, os agricultores passaram a ter mais tranquilidade para armazenar o cereal da segunda safra que começa a sair dos campos. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, as vendas de soja da safra 2016-2017 chegaram a 78,2% da produção estimada para o estado, 31 milhões de toneladas, até o dia 12 de junho, um avanço de 9% sobre maio, mas o percentual ainda bem abaixo dos 91% do mesmo período do ano passado, quando estava em curso a comercialização da safra 2015-2016. A venda de milho, por sua vez, chegou a 60,5% da produção estimada de 28 milhões de toneladas, avanço de 13,8%
em relação a maio. No início de junho de 2016, os produtores já haviam vendido toda a produção, que foi menor que a esperada em consequência de problemas climáticos. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje variação de nebulosidade, períodos curtos de sol, intercalados com períodos de nuvens. Apenas Jataí deve ter chuva. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 16 a mínima. Minaçu, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 30 a máxima e 18 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 15 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 27 a máxima e 15 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o feriado deixou o mercado do boi gordo com baixa movimentação. Retração vendedora tem sustentado as cotações de milho no mercado interno. E a China anunciou que espera colher 211 milhões de toneladas na safra 2017-2018, 0,7% menor que a safra passada. Nós voltamos já. A soma do feriado da semana passada de Corpus Christi com a segunda-feira, que é típica de poucos negócios, deixou o mercado do boi gordo com movimentação nesta abertura durante a semana. Os preços na maioria das praças pesquisadas permaneceram inalterados em relação aos últimos dias. Em São Paulo, por exemplo, as ofertas de compra variaram de R$ 128 a R$ 129 reais a arroba, já descontado o fundo rural. Em Goiânia, a realidade das cotações está na casa de 117, 119 à vista, enquanto que no Mato Grosso do Sul os negócios oscilaram entre 119 e 120 reais a arroba. Os 3 dias de negociação, ele encurtou um pouco as escalas dos frigoríficos, mas nada suficiente para que os compradores iniciassem a semana com mais intensidade, sem uma demanda que exija maior desempenho para comprar. Aí a perspectiva agora é de um mercado pressionado nesses próximos meses. As pastagens ainda dão suporte para a venda compassada dos animais. Porém, quando a seca chegar para valer, chegar oficialmente, haverá necessidade de entrega. Ao passo que os frigoríficos também evitam a formação de estoques diante da demanda que está patinando. E todos os fatores indicam pressão no médio e longo prazos. A retração vendedora, ela tem sustentado as cotações de milho no mercado interno. Assim, segundo relatórios de colaboradores aqui do mercado e também do próprio CPEA, os compradores que têm necessidade de entregas imediatas acabam elevando os preços ofertados. No entanto, a comercialização do cereal segue limitada devido à entrada de volume ainda pequeno de milho, segunda safra, no mercado e também da referência de vendedores pela exportação. Quando nós pegamos na parcial de junho, por exemplo, até o último dia 14, os preços do milho no mercado disponível, aquele que tem negociação entre empresas, principalmente no Porto de Paranaguá, estava 8% abaixo dos valores de exportação da Argentina, que está com um cenário muito favorável se comparado ao do mesmo mês do ano passado, quando os preços brasileiros para exportação estavam 17% superiores aos da Argentina. O Ministério da Agricultura da China anunciou agora que espera colher 211 milhões de toneladas de milho nesta safra 2017-2018. Esse número representa uma baixa de 0,7% em relação à previsão do relatório de colheita do mês de maio, bem como uma queda de 3,6% na comparação com o ano passado. O corte de produção chinesa de milho coloca a safra 2017-2018 no nível mais baixo dos últimos 4 anos. Os fatores apontados para a diminuição foram a seca e ocorrência de granizo na região nordeste do país asiático, um dos maiores produtores mundiais do cereal.
o mercado está apontando que essa quebra deve estimular um aumento nos preços dos contratos futuros em nível mundial. Os produtores da região do cinturão do milho chinês já estão migrando suas lavouras para a soja. E depois do intervalo, você vai ver que não há novidade no mercado de reposição, que continua com poucos negócios e também há baixa movimentação. Nós voltamos já. Não existe novidade no mercado de reposição, que continua com poucos negócios e baixa movimentação. Com o mercado do boi gordo em baixa, os pecuaristas ainda seguram as suas boiadas no pasto e dessa forma a reposição do rebanho não acontece na média de todas as categorias, principalmente de machos anelorados. Pesquisas que foram feitas pela Scott Consultoria mostram que as referências recuaram 0,2% durante a semana. O que vale ser ressaltado é que a oferta vem aumentando gradativamente e dessa forma, pouco a pouco, as cotações estão sendo pressionadas. E esta pressão ainda só não é maior devido à capacidade de suporte das pastagens, que diante de boas condições climáticas deste ano, mesmo em junho, ainda se mostram com bom vigor. E com isso o criador ainda consegue manter o seu rebanho e, de certa forma, procura resistir à pressão do mercado. Para o invernista que pretende repor o seu rebanho, vale-se atentar ao mercado para realizar negócios pontuais. Para o curto prazo, fica a expectativa quanto à resposta de preços da reposição, considerando uma possível maior movimentação neste mercado, fruto de uma oferta crescente de boiadas terminadas, quer dizer, negociações de troca e também da piora dos pastos. E agora eu vou conversar com a Adriana Ferreira, ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre sucessão para entender, e é preciso também entender o iceberg do comportamento. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Nossa, excelente. Ah, então tá bom, que beleza. Que bom. O país está ótimo, está tudo bem, mas nós estamos vendo só a pontinha do iceberg, né? Só a pontinha do iceberg. E isso significa que ainda está bom, porque quando nós vermos todo o iceberg, fica bem complicado. Aí vai complicar. Né? Esse iceberg, em relação a comportamento, quando a gente fala em comportamento, é o comportamento pessoal, o comportamento do empresário, o comportamento do fazendeiro, enfim. Sim. É um comportamento de forma geral, né? Sim. E das famílias. E das famílias, né? Das famílias. E a família é um iceberg? É um iceberg. Que a gente só vê, né? Só vê a pontinha. A pontinha. Sabe aquela história? Só vê as pingas que toma e não vê os tombos que leva. Esse é o iceberg, né? Do comportamento, fazendo uma correlação, às vezes até injusta. Com a pinga. Mas olha só, prejudicando a pinga. Mas quando a gente olha para a sucessão, a gente vê uma família e olha para o comportamento e para o resultado dessa família. É ali que a gente olha. Entretanto, Antônio, se você baixar os olhos até na nossa imagem, você vai ver que o comportamento e o resultado que a família tem está baseado nos pensamentos e emoções. Então, sucessão é algo que você olha para o resultado, olha para o comportamento, mas que tem um impacto violento em relação ao pensamento. Então, tem famílias que têm um pensamento mais aberto, tem famílias que querem fazer as mudanças necessárias. E quem faz as mudanças necessárias? Geralmente o empreendedor. Então, olha só, quando a gente trabalha com sucessão, a gente está trabalhando com o pensamento, com a cultura, com os valores daquela família e está trabalhando também com as emoções. Então, tem família que briga no processo de sucessão, na implantação da governança? Tem, só que aquela briga já estava presente, ela só estava velada. Então, olhava para o comportamento, era um comportamento social aceitável, mas quando começou o processo de sucessão, que aí entra muito poder, status, disputa, aí você consegue perceber que alguns pensamentos, algumas emoções e que os valores dessas famílias já estavam comprometidos.
e aí vem o comportamento não muito aceitável, né? Um comportamento às vezes de muito conflito, ou o contrário também. Tem famílias que se preparam para a sucessão e elas preparam o pensamento, elas se preparam as emoções. Preparar pensamento hoje a gente sabe que como você pensa determina o seu comportamento e determina o seu sucesso ou o seu insucesso. Então, na sucessão, para trabalhar com profundidade, o primeiro aspecto é entender como a família pensa. Qual a cultura dessa família? Quais as emoções que estão presentes? São emoções de conflito? São emoções que são mais amorosas, acolhedoras? Quando a família compreende isso e olha para o comportamento, você tem uma visão completa dessa sucessão. E não deixa de ser um belo exemplo esse iceberg, porque a gente não conhece o comportamento do irmão, da irmã, do cunhado. É um problema sério isso aí. Sim, ou a gente só olha para o comportamento e não entende o que antecede o comportamento, né? Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos comentar sobre o desempenho. Será que ele foi bom ou não foi bom? É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana e nós estamos falando em relação à sucessão familiar, uma coisa muito complicada e que nesse momento agora, deve ter muita família sofrendo com isso aí. E nós estávamos falando, dando o exemplo de um iceberg do comportamento. E nós vamos falar agora sobre o desempenho, se ele foi bom ou se ele foi ruim. Desempenho de quem? De cada pessoa do grupo, do próprio grupo em si, para que esse iceberg seja, vamos dizer, desmontado na sua íntegra. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Porque, olha só, a gente falou do iceberg, né? Mas como será que está meu desempenho? Então, nós preparamos algumas perguntas para você fazer a você mesmo. Faz uma análise. O que deu errado até agora na sucessão e o que você pode fazer? Quando deu errado? Porque, Antônio, às vezes uma ação em um momento diferente, ele gera resultados, ela gera resultados totalmente diversos, né? Outra questão, por que deu errado? Isso é importante. Se você não analisar no processo sucessório, no planejamento sucessório, o que deu errado, você tem várias complicações. Porque sem rodar PDCA, né, sem fazer essa análise e criar uma ação corretiva, fica muito complicado. Depois, o que está sob a sua governabilidade para mudar? Tem pessoas que terceirizam a responsabilidade e não é assim. Pergunte a você mesmo o que está sob a sua governabilidade, o que está sobre a sua responsabilidade. Se você é sucedido ou sucessor, você tem uma contribuição em todo o processo. A pergunta é, eu realmente estou pronto para fazer esses questionamentos a respeito de sucessão e principalmente, Antônio, de assumir a minha responsabilidade naquilo que deu errado? Você me fez lembrar... Que deu certo. Você me fez lembrar quando a gente vai atrás de um emprego, vai procurar um emprego, aí você não foi aceito, você fala, caramba, o que foi que aconteceu? Aconteceu simplesmente uma coisa, você não estava preparado para pegar aquele cargo, só isso. Sim, e aí entra a grande questão, as famílias precisam se preparar, no próximo todos precisam se preparar, o planejamento sucessório é essencial e nós precisamos hoje no estado de Goiás criar uma massa crítica de pessoas discutindo o assunto. Juridicamente que não tem. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. A gente precisa discutir juridicamente, a gente precisa discutir enquanto comportamento, cultura mesmo. Mas sabe o que é, Adriana? Eu fico observando as pessoas, principalmente no meio rural. Conheço muita gente que tem aí uma quantidade enorme de terras, está muito bem de situação, tem 3, 4 filhos. Tem filho que nunca foi à propriedade rural e não quer nem saber. Eu ouvi de uma pessoa outro dia assim, não, só estou esperando o meu sogro morrer para pegar aquilo ali tudo. Eu falei, rapaz do céu, não é desse jeito. Você tem cunhado, você tem irmão, você tem... Olha, vai virar uma confusão. Não, não vai não. Eu falei, então espera. E eu brinco muito que é muito melhor você se preparar, ter conversas abertas do que fazer um inventário em algum momento. Faça tudo preventivamente. Sai muito mais barato e dá muito mais certo. Barato. Doutora Adriana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Ok. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Um grande abraço, um bom dia
e até o próximo programa.